Estudo do livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Aula 6. Calçando os sapatos do outro. Compreensão fenomenológica. Na aula passada, aula 5, aprendemos a usar a seta descendente para atravessar o ruído dos desabafos superficiais e chegar direto ao alvo, a crença central. Nós encontramos a ferida. Agora, coloque-se nessa cena. O seu paciente está ali, na sua frente, vulnerável. Graças à sua condução magistral, ele acabou de confessar em voz alta um pensamento terrível sobre si mesmo como: eu sou uma fraude, ou ninguém nunca vai me amar de verdade. Qual é o seu primeiro instinto? Se você é como 99% dos terapeutas em formação ou pessoas naturalmente empáticas, o seu cérebro grita: vá lá e prove que ele está errado, mostre a lógica, mostre as evidências, diga o quanto ele é maravilhoso. E se você fizer isso, você pode arruinar o processo. Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia e à nossa série de estudos sobre o livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Nessa aula vamos entender por que a lógica pura, aplicada cedo demais, é uma forma de invalidação. Vamos mergulhar no passo 2 do nosso mapa socrático, a compreensão fenomenológica. Vamos aprender o que significa a empatia radical e como entrar no mundo lógico do paciente, calçar os sapatos dele para mostrar que, da perspectiva dele, até o pensamento mais distorcido faz absoluto e perfeito sentido. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então vamos aprender a enxergar o mundo através das lentes do outro. O perigo da lógica precoce, a síndrome do terapeuta robô. Para entendermos a importância da fenomenologia, precisamos primeiro entender o estrago causado pela falta dela. Imagine que a mente humana é um tribunal. De um lado está a emoção, o sistema límbico, baseada em anos de experiências, traumas e aprendizados dolorosos. Do outro lado está a razão, o córtex pré-frontal, tentando analisar os fatos do presente. Quando o paciente diz: eu vou ser demitido porque gaguejei na reunião, ele está operando pela emoção. A régua dele está descalibrada pelo medo. Se você, como terapeuta, veste a capa do Sr. Spock e diz: mas veja bem, qual é a probabilidade estatística de alguém ser demitido apenas por gaguejar? Você tem avaliações ótimas. O seu pensamento é uma distorção cognitiva chamada catastrofização. O que você acabou de fazer? Você foi cirurgicamente preciso na teoria cognitiva, mas foi clinicamente desastroso. A mensagem oculta que o paciente escutou foi: você está sendo irracional, o seu medo é burro, você não deveria estar sentindo isso. O paciente então se sente sozinho. Ele pensa: meu terapeuta não entende a gravidade do meu problema. Ele não entende como o mundo funciona para mim. Então, a aliança terapêutica racha. Ele cruza os braços e começa a concordar com você apenas para agradar, mas a crença central continua intacta, operando nas sombras. Para evitar a síndrome do terapeuta robô, precisamos inserir uma ponte entre o alvo, o pensamento disfuncional, e a mudança, a reestruturação cognitiva. E essa ponte se chama compreensão fenomenológica. Desmistificando a fenomenologia. O que são os sapatos do outro? A palavra fenomenologia vem da filosofia, com pensadores como Edmund Husserl, e muitas vezes assusta os estudantes. Mas na psicologia clínica, o conceito é de uma simplicidade comovente. Fenomenologia é o estudo da experiência subjetiva
É entender que não existe uma realidade objetiva dentro do consultório. Existe apenas a realidade como ela é vivenciada e interpretada pelo seu paciente. Calçar os sapatos do outro ou colocar os óculos do outro significa tirar os seus próprios. Tirar os seus óculos e os seus sapatos formados pelas suas vivências, pela sua própria classe social, pela sua biologia, pela sua família amorosa ou não. E colocar os sapatos ou os óculos manchados, riscados e de grau altíssimo do seu paciente. É a capacidade de olhar para um pensamento que, aos seus olhos, parece uma distorção cognitiva gritante, como achar que o parceiro vai embora porque demorou 10 minutos para responder uma mensagem e dizer com total sinceridade: caramba, se eu tivesse nascido na sua família, se eu tivesse passado pelo que você passou na infância e se eu tivesse sofrido as traições que você sofreu no passado, eu estaria sentindo exatamente o mesmo nível de terror agora. A sua equação matemática está perfeita. Isso é o que os autores chamam de empatia radical. Nenhum pensamento disfuncional cai do céu. Nenhuma crença central se forma por acaso. O cérebro do seu paciente não está quebrado. Ele está perfeitamente adaptado ao ambiente, muitas vezes hostil, no qual ele foi treinado. O pensamento disfuncional de hoje foi o mecanismo de sobrevivência de ontem. O desafio clínico: validar o sentido sem validar a distorção. Aqui chegamos ao ponto de maior confusão entre os estudantes de psicologia. Muitos perguntam: professor, se eu disser para o paciente que o pensamento dele faz sentido, eu não estarei concordando com a distorção? Eu não vou reforçar a crença dele de que realmente vai ser demitido ou abandonado? Esta é uma distinção vital. Validar o sentido fenomenológico não é validar os fatos externos. Você não está dizendo: você está certo, você realmente vai ser demitido hoje. Você está dizendo: dada a sua história de vida, faz total sentido que o seu cérebro esteja enviando um alarme de demissão agora. Vamos usar uma metáfora visual. Imagine que o seu paciente tem uma alergia severa a amendoim. Se ele encostar em um amendoim, a garganta dele fecha e o corpo entra em choque anafilático. Um dia, vocês estão conversando e alguém abre um pacote de castanhas do outro lado da sala. O paciente entra em pânico, começa a suar e quer fugir. Você sabe que castanhas não são amendoins. Você sabe que ele está seguro. A visão dele é distorcida. Mas será que você vai gritar com ele? Deixa de ser ilógico, é só castanha. Claro que não. Você vai praticar a empatia fenomenológica. Com o histórico de quase morte que o seu sistema imunológico tem com amendoins, faz todo sentido que o seu corpo dispare todos os alarmes de pânico ao sentir o menor cheiro de algo parecido. O seu corpo está apenas tentando te proteger. Ao fazer isso, você validou a experiência, o susto e o alarme biológico e a origem dela, o trauma com amendoim, mas sem confirmar que a castanha vai matá-lo hoje. Na clínica, fazemos exatamente isso com as emoções e os pensamentos automáticos. Vamos ilustrar com um caso prático para que essa técnica se torne palpável. Conheça o Felipe. O Felipe sofre de transtorno de ansiedade social. Nós fizemos o passo 1, descemos a seta descendente e encontramos o alvo. A crença central do Felipe é: se eu falar na reunião de equipe e cometer um pequeno erro de pronúncia, todos vão me achar um impostor, serei humilhado, serei demitido. Veja a diferença entre um terapeuta excessivamente lógico e um terapeuta socrático fenomenológico. A abordagem excessivamente lógica. O que não fazer? Preste atenção. Vamos ao exemplo. Felipe diz: eu não posso apresentar aquele projeto. Se eu trocar uma palavra, eu serei a piada do escritório e vão me mandar embora. O terapeuta excessivamente
lógico vai dizer: Felipe, vamos analisar as evidências disso. Alguém já foi demitido por trocar uma palavra na sua empresa? Felipe responde: não, mas... O terapeuta continua: então, estatisticamente, isso é muito improvável. Você está sofrendo de previsão de futuro. O que acontece aqui? O Felipe se sente silenciado. Ele pensa que o terapeuta não entende o risco emocional real que ele corre. A resistência sobe. Vamos agora ao exemplo que deve ser feito: a abordagem fenomenológica socrática. Felipe diz: eu não posso apresentar aquele projeto. Se eu trocar uma palavra, eu serei a piada do escritório e vão me mandar embora. O terapeuta, então, baseado na abordagem fenomenológica socrática, diz: o peso que você está sentindo nos ombros só de pensar nessa reunião deve ser esmagador. Felipe, a sua mente conectou trocar uma palavra diretamente com humilhação total e ruína profissional. Vamos olhar um pouco para o seu passado. Em algum momento da sua vida, cometer um pequeno erro verbal realmente resultou em humilhação pública? Felipe então para e olha de forma a refletir no passado e diz: sim, quando eu tinha 11 anos. Eu fui ler um texto na frente da classe toda e gaguejei em uma palavra difícil. O meu professor me corrigiu de forma muito grossa e a turma inteira riu de mim por minutos. Meu pai também sempre me chamou de lento quando eu não sabia responder algo rápido. O terapeuta, então, com uma microformulação empática, diz: nossa, Felipe, imagine a dor daquele menino de 11 anos. Se você passou anos sendo ensinado, tanto na escola quanto em casa, de que um pequeno erro de fala te transforma em algo de zombaria e rejeição, é óbvio que o seu cérebro de adulto esteja soando todos os alarmes vermelhos agora, antes dessa reunião. O seu cérebro não é falho, Felipe. Ele está apenas operando com o manual de sobrevivência que entregaram a ele lá atrás. Faz todo sentido que você esteja apavorado. Percebeu o impacto disso? O Felipe não precisa mais lutar contra o terapeuta para provar que a dor dele é real. O terapeuta não apenas viu a dor, mas ele explicou a lógica perfeita por trás dela. O terapeuta entrou na fortaleza do Felipe e sentou ao lado dele. Neste exato momento, a mágica neurobiológica acontece. Quando o paciente se sente tão profundamente compreendido, a amígdala, o centro do medo, se acalma. As defesas baixam. A vergonha de ser ansioso ou ser inadequado derrete, porque o pensamento passou a ser compreensível. Agora, e somente agora, o Felipe tem espaço cognitivo livre para começar a questionar a própria crença. Mas como construímos essa ponte fenomenológica? Para executar esse passo com maestria, você precisa criar o que chamamos de microformulações. Uma formulação de caso completa demora sessões para ser construída, mas uma microformulação é uma ponte verbal rápida que você faz ali mesmo, na sessão, conectando a história do paciente com a dor do presente. A fórmula da compreensão fenomenológica. Primeiro, acolha o pensamento atual, sem julgamento. Segundo, busque a origem, onde o cérebro aprendeu essa regra. Terceiro, faça a ligação explícita. Dado do evento X no seu passado, é totalmente lógico que você pense Y no presente. Vamos repetir então. A formulação da compreensão fenomenológica é: primeiro, acolha o pensamento atual, sem julgamento. Depois, busque a origem, onde o cérebro aprendeu essa regra. E terceiro, faça a ligação explícita. Dado o evento X no seu passado, é totalmente lógico que você pense Y no presente. As frases certeiras para o seu repertório clínico são: considerando a forma como você precisou se adaptar no seu antigo relacionamento, é natural que você interprete essa situação atual como uma ameaça.
Se eu usasse os mesmos óculos que você precisou construir na sua infância, eu enxergaria exatamente o mesmo perigo que você está enxergando agora. A sua mente está fazendo um trabalho brilhante em tentar te proteger de reviver a dor que você passou em 2018. Faz todo sentido. Eu entendo perfeitamente porque esse pensamento está tão enraizado. Naquela época, pensar assim foi o que salvou você. Lembre-se do seu tom de voz. Ele deve ser quente, acolhedor e contemplativo. Você não está diagnosticando, você está honrando a jornada de sobrevivência daquela pessoa. Mas o que acontece se você pular esse passo? Os autores do nosso livro, o livro que estamos estudando, Questionamento Socrático para Terapeutas, são enfáticos sobre isso. Pular o passo 2 é o motivo número 1 pelo qual os terapeutas acham que a TCC não funciona para pacientes mais complexos. Se você pula a fenomenologia, o questionamento socrático se torna um interrogatório retórico. O paciente pensa: você está me encurralando com perguntas lógicas só para provar que eu estou errado. Você quer que eu concorde que a minha dor é uma ilusão. Isso gera o que chamamos de complacência. O paciente concorda da boca para fora. Ele diz: você tem razão. Estatisticamente eu não vou ser demitido. Mas o corpo dele continua tenso e a crença continua comandando as ações dele durante a semana. A compreensão fenomenológica é o selo de garantia de que vocês estão no mesmo time. Ela transforma a terapia de um eu contra a sua mente para um nós dois juntos contra a armadilha cognitiva. Vamos analisar então o exercício prático, o treino da empatia radical. Este é um dos exercícios mais poderosos para quem quer ser um profissional de excelência. Vamos treinar a sua empatia fora do consultório, na área mais difícil possível. A tarefa da semana. Durante esta semana, encontre um comportamento ou uma opinião de alguém conhecido que você considera absolutamente absurdo, irracional ou com o qual você discorda veementemente. Pode ser uma atitude de um familiar, a forma como um amigo lida com dinheiro ou até uma postura extremista. Seu objetivo não é discutir com essa pessoa. Seu objetivo é fazer um esforço mental silencioso para construir a fenomenologia dela. Pergunte a si mesmo: que tipo de história de vida, experiências de infância ou medos profundos essa pessoa deve ter vivido para que essa atitude faça total sentido na cabeça dela? Segundo, que ameaça invisível ela está tentando combater agindo dessa forma absurda? Terceiro, se eu tivesse recebido exatamente o mesmo software mental e os mesmos traumas que ela, será que eu não faria a mesma coisa? Quando você consegue encontrar o sentido lógico por trás do comportamento mais disfuncional de uma pessoa, você destrava o verdadeiro poder da escuta clínica. O julgamento desaparece e dá lugar a uma curiosidade profundamente humana. Nessa aula, desarmamos as nossas necessidades egóicas de estar certos e de sermos os donos da lógica. Aprendemos que o papel do terapeuta socrático não é ser o juiz da razão, mas sim um explorador das realidades subjetivas. Descobrimos que a dor do paciente é sagrada e tem uma arquitetura perfeita moldada pela história dele. Validar o sentido fenomenológico de um pensamento disfuncional é muitas vezes a intervenção mais poderosa que você pode fazer para abaixar as defesas de alguém. Nós já miramos no alvo, passo 1, já calçamos os sapatos e colocamos os óculos do paciente e entendemos por que aquele alvo existe e faz sentido para ele. Passo 2. O paciente está seguro, ele já confia em você, ele não se sente mais louco, nem irracional, nem quebrado. Ele entende que a mente dele está apenas tentando protegê-lo de fantasmas do passado. Agora,
terreno está perfeitamente preparado para a verdadeira mágica acontecer. É hora de pegar aquele pensamento, convidar o paciente para sentar ao nosso lado e começarmos a investigar juntos se as regras do passado ainda servem para o presente. É o momento de colocar o chapéu de investigador. Em nossa próxima aula, vamos mergulhar de cabeça no passo 3. Com certeza você não vai perder essa aula. A aula 7, o detetive empático, curiosidade colaborativa. Vamos aprender a fazer as perguntas que geram um insight libertador, criando dissonância cognitiva com tanta gentileza que o próprio paciente decidirá abrir mão da sua armadura enferrujada. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário sobre as suas percepções dessa aula, da aula 6. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e, é claro, o mais importante, multiplique o conhecimento. Compartilhe essa aula, compartilhe essa série com seus amigos, coloca no grupo da faculdade. Vamos disseminar o conhecimento desse livro Questionamento Socrático para Terapeutas, que é fantástico. Estique a coluna, beba uma água, ajeite seus fones e vamos direto para a aula 7, o detetive empático, curiosidade colaborativa.